O professor faz apologia da pipeta natural, né? Que é aquela que deva ser usada dos nossos namoros. Eu queria levantar uma questão, professor, que é a questão dos embriões fertilizados e que não são utilizados para implante, e que ficam guardados a questão da destinação, e nisso existe uma polêmica ética e também uma polêmica religiosa. Como é que o senhor vê essa questão? Primeiro que tudo isso começa aonde? Tanto na ética como a religiosa. Embrião é vida ou não é vida? Quando começa a vida? Então, dentro do aspecto mais científico hoje, a direção é de que embrião não é vida. O embrião começa a vida, quer dizer, começa-se a vida quando há uma implantação e já começa uma desenvoltura do embrião dentro do útero, quando ele nida. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde já se posicionou em 1986 nesse sentido. A igreja, entretanto, continua entendendo que zigoto é quando há o início do óvulo com o espermatozoide e começa a haver o primeiro início de divisão, quer dizer, ainda os dois núcleos ali, que se dá aqui na trompa, na natureza. E aí começa a grande discussão. E a pergunta que a gente faz, um cientista faz, é, tá bom, se é vida, o embrião começa a vida, quando forma a união do espermatozoide com o óvulo, e quando ele chega no útero, ele começa a querer grudar e se divide em dois e tem aquele gêmeo univitelínico. Tinha uma alma, tinha uma vida. E a outra? Vai aparecer como? Agora? Quer dizer, vai aparecer depois? Então é a grande discussão que se tem. Então a grande tendência da ciência é pela consideração de que embrião ainda não é vida. Doutor, mas inclusive a própria igreja, através da história, mudou muito a posição, historicamente, de que momento se dava a vida e a alma. Né? A gente vê São Tomás de Aquino que aos falava 6 meses, né? Sim, o homem numa idade, a mulher em outra. O que é vida, então? Pois é. O que é a vida? A própria igreja mudou muito a sua posição. A vida, que eu entendo, tem uma coisa viva, é diferente. Se eu considerar que as células, qualquer células nossas, são vivas, mas isso não é vida, são vivas. Então é este o grande problema. Então o problema dos embriões, como eu disse, a que mais fertilização in vitro faz no Brasil e na América do Sul é a nossa clínica, graças a Deus. E nós temos uma força de trabalho muito grande. Mas é a que menos congela, porque nós selecionamos muitos embriões. Essa história de ficar congelando embriões que não são de boa qualidade, não adianta. Vai congelar. Porque o embrião perde um pouco a qualidade. Já com o congelamento. E se ele não é um campeão, quando congela, ele perde muito. E quando vai passar de novo de volta para a mulher, porque não deu certo na primeira tentativa com os mais viáveis e guardou os outros, quando vai tentar de novo, vai dar ilusão para a mulher, expectativa, e o resultado vai ser pífio, vai ser muito ruim. Então, congelar, nós congelamos só quando nós temos campeões sobrando. E isto não é comum. Primeira coisa. E o que fazer com aqueles embriões? Eles não são vida e se eles não são bons, eles não vão andar. Agora, aí entra uma possibilidade e aí entra a discussão. O deputado Fausto, que é do PT, tem na Câmara Federal, Senado, perdão, o senador hoje, Tião Viana, que é um homem inteligente, médico inclusive, que vem trazendo uma lei que começa com outro médico, que hoje é governador, chamado Lúcio Alcântara, e que aí entra um outro governador um pouco agitado, chamado Requião, e aí o Tião Viana abarca a coisa. Só que o Tião Viana, com todo o respeito ao PT, o Tião Viana, que é muito inteligente, ele advém de uma região, que é o Acre, onde a Igreja Católica e o PT são muito coincidentes. E, obviamente, o Tião Viana faz umas modificações aonde é muito direcionada pela Igreja Católica. E hoje, se nós tivermos essa lei aprovada no Brasil, nós podemos assinar o seguinte: a reprodução humana no Brasil vai ser uma das piores no mundo. Como hoje a Alemanha está vivendo esse problema. A lei alemã é extremamente castradora. A nossa ainda é pior. Qual é a melhor legislação nesse sentido? A americana, a própria inglesa,
não é? São legislações absolutamente que vão em direção à melhor condição de resolver o problema do casal sem filho. Doutor Roger, segundo o IBGE, já somos 181 milhões de brasileiros, né? Contra os 90 milhões em ação lá dos anos 70. Em 2050 seremos 260 milhões, conforme as projeções do IBGE. E a gente sabe que nas clínicas de fertilização acontece muito, né, da questão dos múltiplos. O senhor colaborou bastante aí. É verdade. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco, já foram quantos nascidos? O que nós temos que considerar é que a verdadeira boa reprodução, o que nós temos que fazer é pôr um único embrião. Sim. Este único embrião, ele ter a mesma chance que eu tenho com 2 ou 3, que hoje são aqueles 55% que eu falei de mulheres até 35 anos, nós poderemos ter com um embrião. No momento que a reprodução humana conseguir dominar com um único embrião, esse resultado nós estamos caminhando muito bem. Mas ainda não alcançamos, estamos próximos, mas não alcançamos isso. O que é estar próximo? Hoje o Conselho Federal de Medicina autoriza hoje 4. Hoje um embrião só, nós conseguimos 32%, 33% de sucesso. De sucesso em mulheres até 35 anos. Até poucos anos atrás eram 15, 18, 20. Hoje nós já chegamos a 32, 33. Isso é avanço de tecnologia, de qualidade da técnica, de meios de cultura dentro do laboratório. Tudo isso somado que acaba levando ao melhor índice de sucesso. Nós temos que buscar isso. Porque o casal que vai em busca do filho, ele na verdade deve ter um só. E não 2 ou 3, muito menos 3. Agora, é impressionante como os casais chegam e falam assim, bom, doutor, gêmeos até que, olha, seria ótimo, porque assim nós já resolvemos o problema. Só gêmeos, né? E tem gente que pede, que quer gêmeos. E eu digo, olha, se eu querer te ajudar a ter gêmeos, porque numa mulher de 30 anos, por exemplo, se eu colocar 3 embriões de ótima qualidade, se ela engravidar, ela vai ter 3 a 4% de chance de trigêmeos, 25% de gêmeos e o resto de um só. Então essa é a chance com 3 embriões de ótima qualidade. Esse afluxo foi maior quando se colocavam 4, 5 embriões. Quando você perde um pouco a segurança se aquele casal vai engravidar, tá já na terceira, quarta tentativa, às vezes a pressão do casal leva ao centro que está um pouco preocupado com o seu resultado a pôr mais embriões, acontecem quádruplos às vezes, que não é absolutamente o normal. Deputado. Bom, só para nessa questão da igreja, eu tenho assim, absoluta convicção de que a igreja, ela não quer, na verdade, a clonagem humana, que é uma coisa que eu acho que é correta, porque a partir do instante que você passa a clonar seres humanos... Para a reprodução. Para a reprodução, exatamente. É diferente da clonagem terapêutica, que nós sabemos que pode representar, do ponto de vista genético e do ponto de vista da medicina, da evolução da medicina, a cura de uma série de doenças que são hoje incuráveis e muito importantes. Mas eu queria perguntar ao senhor o seguinte, qual é o cuidado e quais são os exames que uma clínica como a sua tem para se evitar aquelas doenças que são geneticamente transmissíveis? No caso, por exemplo, das distrofias musculares, das trissomias de cromossomo do par 21, que causam realmente o nascimento de crianças que têm doenças e doenças graves, e muitas vezes que levam à morte e à inviabilidade da vida depois de algum tempo.